Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje com o Calil. O Calil foi aprovado em 7º lugar no estado de Goiás, na PRF. E aí ele aceitou vir aqui dar uma entrevista pra gente hoje e falar um pouco sobre a área policial. E aí eu pedi pro pessoal enviar algumas perguntas no Instagram. E aí eu anotei aqui, coloquei no papel as perguntas de vocês, eu estar perguntando pra ele. Então assim, primeiro, Calil, eu quero assim que você se apresente pro pessoal, fale a sua idade, sua formação e conta um pouquinho sobre a sua trajetória no mundo dos concursos. Bom, primeiro, boa tarde, Amanda. Boa tarde. Eu sou o Calil, tenho 24 anos, me formei em Direito no meio do ano passado na UNB e a minha caminhada, meu primeiro contato com concursos públicos foi em 2014. Eu estudei para a prova da Câmara dos Deputados, para policial legislativo e na época eu já estava dentro da UNB e eu resolvi trancar o meu curso para poder estudar para esse concurso da Câmara dos Deputados. Eu tive 3 meses para estudar para esse concurso. Eu estudei, foi só pós-edital. Eu tinha 3 meses para estudar, então eu tranquei. Comecei a estudar, então assim, foi uma época que eu tinha muita vontade de estudar. Foi um estudo com muita vontade, mas sem método de estudo. O método que eu usava era o mesmo método que eu usei para estudar para o vestibular, o mesmo método que eu usava para estudar na faculdade, usei para estudar no ensino médio. Então assim, não era um método mais apropriado para concurso público. Funciona nessas hipóteses, mas não para concurso público. Ou seja, foi muita vontade, mas sem um método efetivo. E o resultado foi que eu não passei. Eu fiquei por 3 questões, não consegui passar no concurso e cometi o primeiro erro crasso, né, dos estudos, que foi desistir. Eu parei de estudar ali, não quis dar prosseguimento. Primeiro momento, né? Exatamente. Aí eu fui tocar a vida na faculdade, fiz estágio e no início do ano passado, em 2018, eu estava estagiando no escritório de advocacia, mas aí eu tava assim, cara, o que eu vou fazer? Estou no último semestre, vou seguir na advocacia ou vou para os concursos públicos? Eu tava nessa dúvida, eu falei, velho, vou no Google então, né? Tu tá na dúvida, vai no Google. Cheguei lá, coloquei, concurso 2018, primeira coisa que apareceu, a BIM acaba de lançar edital, provas em março. Ou seja, eu tava em janeiro, tinha 2 meses para estudar pra prova. Aí eu falei, cara, por que não? Eu fui lá, fui fazer o teste. Só que dessa vez eu não cometi o mesmo erro de antes e fui atrás de método de estudo. Procurei vários métodos de estudos no YouTube, achei alguns e fui testando. Testei, achei o que me pareceu, que se adequou à minha rotina. E eu estudei por esses 2 meses e consegui ser aprovado na BIM. Eu fiquei em 92º lugar, apesar de ser uma posição distante das vagas, eram 15 vagas. Pô, fiquei no 92º de 3.000 pessoas. Com estudo certeza, parabéns, sim, viu? Foi um progresso. Então assim, com 2 meses de estudo eu achei que vi isso como um sinal, né? Tipo assim, pô, tá fazendo o jeito certo agora, né? Tô em caminho. Então assim, e aqui você já percebe a importância do método de estudo. Que aqui foi quando eu percebi que o método de estudo supera o tempo de estudo. Ou seja, eu tive 2 meses para estudar com o método de estudo e fui aprovado. Coisa que eu não consegui fazer com 3 meses de estudo. E detalhe, quando eu estudei para policial legislativo, eu tinha um dia inteiro para estudar. Eu tinha trancado a minha faculdade. E quando eu estudei para a BIM, eu ainda estava estagiando. Apesar de as minhas aulas na UNB começarem só em março, no meio de março, eu ainda estava estagiando. Ou seja, eu tinha menos tempo ainda para estudar. Além do 1 mês a menos, dentro de cada dia eu tinha... A carga horária era menor, né? Pois é. Então, assim, a importância de um método de estudo e ter pessoas como, por exemplo, a Amanda, que trabalha com mentorias, auxiliando as pessoas, é muito bom nesse sentido, porque você consegue estudar da forma correta, assim. E o correto, assim, é o método que funciona para você. Exatamente. Isso que você falou agora é muito importante, tipo, eu sempre falo, gente, a primeira coisa que você vai começar a estudar para concurso, então para qualquer prova, assim, você tem que procurar um método que funcione para você. Porque tem vários métodos, assim, não tem uma fórmula específica. As pessoas que são aprovadas, elas fazem muitas coisas parecidas, mas elas fazem muitas coisas diferentes também. Então a gente tem que saber o que funciona pra gente e, claro, né, assim, a gente tem que ser aberto em ver se a gente está tendo um bom desempenho nas questões. E aí, se você não está tendo um bom desempenho, aí você tem que mudar alguma coisa ali, né? Exatamente. Então você vai procurar ver uma nova metodologia até achar uma que se adeque a você e você consiga subir suas notas e conseguir a sua aprovação, né? Foi mais ou menos o que você fez, né? Você começou a pesquisar depois, conseguiu aumentar seu percentual de acertos e até ser, né, aprovado ali na ABIM, viu? Parabéns. E assim, é um processo um pouco maçante de você fazer sozinho, porque na internet é tudo muito disperso, assim, tudo muito difuso. Dá pra fazer, mas demanda muito tempo e é chato. Mas assim, com certeza vale a pena, principalmente se você tiver alguém para te auxiliar,
É melhor ainda. Alguém que já passou por isso, né, também. É. E já tem experiência, assim, já uma pessoa que já foi aprovada, que já errou, teve os erros, assim, aprendeu com os erros, e agora ela pode passar para você não cometer os mesmos erros, né? Já começar fazendo de uma forma mais efetiva e tudo mais. E de onde que veio o sonho, assim, de ser policial? Você não tinha esse sonho e surgiu a PCDF? Como é que foi? Então, na realidade, eu nunca tive um sonho de ser policial. Como eu te falei, eu tava em dúvida entre ir para a área privada, né? E ir para a área pública. Entendi. Mas ao longo dos estudos para as carreiras policiais que eu fiz a BIM, fiz PM, fiz Policial Civil de Goiás, fiz PF. Então assim, eu fiz vários concursos policiais. Bem experiente, né? À medida que você vai estudando, eu fui me apaixonando pela carreira. Você acaba vendo vídeo motivacional, vídeo operacional. Então assim, você vai se inspirando e vai se apaixonando pela carreira com o tempo. E assim, comigo foi desse jeito. Eu não comecei a dizer, tipo, quero ser policial. Não, eu quero ser servidor público. E o policial, além tipo, de eu realmente querer ir para a área, ter decidido ir para a área pública, o dinamismo da carreira policial sempre me chamou a atenção. Porque primeiro você fica o dia todo fora não tem rotina, né? Não tem rotina. Entendi. E assim, como é que foi em relação à concorrência? Você fez para o estado de Goiás, a concorrência lá era alta e tudo mais. Você sentiu assim um pouco uma pressão assim quando você viu a concorrência? Isso te desmotivou de certa forma? Como é que você fez assim para se reerguer, né? Porque eu me assustei muito. Eu vi minha concorrência lá, falei, caramba, a gente tem 37 mil pessoas. Como é que eu vou estar dentro dessas vagas? Eu fiquei muito assustada. E eu vejo que muita gente se desmotiva nesse momento que sai a concorrência e até desiste. Tipo, tinha gente no meu cursinho que pagou R$3.000 para fazer o cursinho presencial, viu a concorrência e desistiu. Não foi mais para aula e desistiu de fazer a prova. Então, assim, é pesado, né? Assusta todo mundo. Sim. Como é que foi para você esse momento? Então, acho que essa questão da pressão com concorrência, pressão com um edital muito grande, esse tipo de coisa, eu acho que por trás disso, na verdade, está o medo da reprovação, tipo, o medo de não passar. Então, assim, quando eu fiz a prova da PRF, eu já tinha um ano, assim, que eu tinha começado a usar para concurso. Eu foquei mesmo a partir de agosto, foi quando eu abri mão do emprego na área privada, né? Tipo, tava com a proposta de ir pro escritório, só que eu tinha acabado de ser aprovado na PMDF também, então assim... Ah, você foi aprovado também? Isso, Caramba, parabéns. Valeu, obrigado. Então, eu tava com essa aprovação na PMDF, eu falei, cara, não quero área privada, véio, vou focar nos concursos. Então, quando eu fui fazer a prova da PRF, eu já tava com essa caminhada, então assim, eu já tava enxergando o concurso público como um processo, assim, um processo que tem pressão, tem derrota, tem essas vitórias, né? Então assim, você começa a encarar como um processo, velho. Tipo, eu já ia fazer a prova mais como se estivesse indo fazer mais um simulado, sabe? Ia fazer a prova, óbvio, eu sou uma pessoa também, então você não elimina a pressão, não elimina o medo de ser reprovado, não elimina a ansiedade. Mas, pra mim, isso foi algo que eu utilizei pra conseguir diminuir bastante essa questão da pressão, da ansiedade. E assim, você então estudou para concursos no geral, você estudou naquele período da Câmara dos Deputados, né? Você estudou 3 meses. Isso. E aí, no total, assim, dessa vez que você retornou agora para estudar, quanto tempo que você estudou, mais ou menos, no total? Foi um ano. Foi de janeiro a janeiro. Eu comecei a estudar em janeiro da ABIN e terminei de estudar para a PRF em janeiro, porque a prova foi em fevereiro. Ah, tá. Então foi um ano, né? De estudo. E para a PCDF especificamente, assim, do momento que você pegou, vou focar a PCDF agora, foi quanto... Perdão, para a PRF. Quando você decidiu focar na PRF, foi quanto tempo? Eu foquei na PRF, foi aproximadamente 3 meses, que foi logo depois da prova do MPU, que eu tinha feito. Eu não passei nessa prova, então eu fiz o que eu sempre fazia, de meu estudo de pré-edital, eu pegava 2 concursos que eu queria e fazia um ciclo compilado, 2 concursos da mesma área. Aí eu fazia um ciclo compilado, eu estava estudando para a PRF e para a PCDF. Aí eu estava estudando para os 2, logo depois do MPU, e quando saiu o edital da PRF, aí eu limpei meu ciclo, tudo que tinha de PCDF, e fiquei só com a PRF. Então assim, focado para a PRF, só PRF, pós-edital, mas estudando para PRF, PCDF, 3 meses. Ah, entendi. Como é que você fazia assim? Falando um pouquinho então da sua rotina pré-edital. Você já falou que você estudava ali por ciclo de estudo e tudo mais, mas como é que era a sua rotina de estudo, assim? Bom, a minha rotina, eu tive 2 momentos assim de rotina. Tive uma
antes de sair da UNB e uma depois que eu saí da UNB. Antes de sair da UNB, bastante. Porque eu tava na UNB, tava estagiando, eu tinha que ir pra academia, porque o curso de carreira policial tem que manter o seu físico, né, o seu condicionamento físico e tinha que estudar também. Então, assim, eu estudava assim, o estudativo, né, vamos chamar assim, era de 9 até meia-noite, meia-noite e meia, umas 4 horas de estudo. Só que ao longo do dia, eu conseguia estudar, assim, picado, por exemplo, na minha ida de casa até o UNB, é 1 hora e meia mais ou menos. Então, nesse tempo eu escutando videoaula, escutando aula de exercício, que eu acho mais fácil de você assimilar, né? Porque a aula de teoria é mais maçante e tal, você dirigir não presta tanta atenção. Agora, aula de exercício são meio que pílulas, né? Informações que você dá as assertivas. Então, estudava, né, nos transportes de um lugar para o outro, na troca de professor, ia fazer questão, no tribunal esperando alguma audiência, eu ia ler a lei seca. Então, assim, apesar de estudar 4 horas de estudo ativo no final da noite, ao longo do dia eu conseguia matar mais umas 2, 3 horas de estudo. Então, assim, eu tenho que otimizar o seu tempo de estudo. Com certeza, tem que otimizar mesmo. O tempo de estudo. Como o professor meu falava, assim, a diferença entre o ordinário e o extraordinário é justamente o extra. Ou seja, esse esforço extra que você faz que vai ser o diferencial para você ser aprovado ou não. Então, assim, correr atrás, velho. E com certeza, ao longo do seu dia, você tem um momento que você vai mexer no Instagram, vai mexer no WhatsApp. Então, em vez de fazer isso, vai fazer o que? Concursos, vai ler uma Constituição. Exato. Então, fazer isso aí. Esse era o pré, né? Antes de sair da UNB. Aí depois que eu saí da UNB, que eu fiquei só por conta do estudo, eu acordava aproximadamente umas 7h30 da manhã, tomava café e estudava. Assim, eu tinha um horário só de parar de estudar. Meu horário para parar de estudar era meia-noite. Meia-noite? Você estudava de 7 horas da manhã até meia-noite? Eu parava... Todo dia? Tentava, todo Caramba. dia. Só que assim, eu parava, né? Tipo, eu parava pra comer, né? Tomar café da manhã, sei o quê. E ir pra academia, né? Que eu não deixava de ir na academia. Era minha válvula de escape, assim, no dia era academia. No início, eu tentava seguir assim, óbvio, né? Tem dia que você... Acontece, né? Com essas coisas na vida de todo mundo, né? Às vezes você passa mal, aí sua mãe precisa de uma ajuda, você vai lá ajudar sua mãe também, acontece essas coisas, né? Esses imprevistos. Isso, exatamente. Só que o planejamento era esse, era estudar o máximo que eu conseguisse nesses dias. E o final de semana, você também estudava? Sim, era direto, né? Domingo a domingo. Não tinha dia de descanso ali, né? Não, principalmente no meu início não, mas assim, com o tempo, quando você vai ganhando mais bagagem, vai começando a revisar mais do que estudar matéria nova, aí você começa a ter, aí você começa a conseguir se dar esses tempos a mais, assim, de lazer, sabe? Então, assim, o estudo para PRF em si, como eu já vinha de um estudo de várias carreiras policiais, o edital já tinha, assim, muita coisa na mão, sabe? Apesar da legislação de trânsito ter vindo pesada, eu já tinha bastante coisa na mão na PRF. Então, as matérias de direito eu basicamente só revisei e estudei o que era de trânsito, o resto só revisei. Então, assim, eu estudei uma mais de boa, assim, então pegava alguns dias, eu tirava uns 3, 4 horas e ia ver um filme, saia com a minha namorada, saia com os amigos para beber, sabe? Mas assim, porque eu percebi que o que te reprova não é as 3 horas que você passa no cinema, as 2 horas que você passa com seus amigos. É a falta de disciplina, é não cumprir as metas que você mesmo estabeleceu para você, a estratégia de estudo que você mesmo estabeleceu. Exato. E assim, então assim, você estava estudando esse período focado, quando você estava estudando só para PRF mesmo. Você fez um ciclo, né, que só tinha PRF, você tirou as matérias que você falou que você tinha colocado antes de PCDF e tudo mais, e você estudava por ciclo. Qual que era, assim, os seus critérios na hora de montar o ciclo? Tinha uma carga horária máxima? Como é que era? Então, assim, eu levava várias coisas em consideração para montar meu ciclo. Eu não tinha nada definido, assim, eu não tenho problema em estudar a mesma matéria várias horas no dia. Vai realmente da demanda que aquela matéria tem. Então, assim, trânsito, na legislação de trânsito, na prova da PRF foi muito pesado. Foram 40 questões só de trânsito. É um terço da prova, né? Um terço da sua prova? Um terço da prova. Caramba. Que é CESP, né? 120, então assim, um terço da trânsito, prova, eu estudava, ao longo do meu ciclo, eram 7 horas só de trânsito. Caramba. Mas, obviamente, eu estudar 7 horas direto só de trânsito, pesado, aí né? fica pesado, como né? Não. Então, assim, eu coloquei ela ao longo do ciclo. Entendi. Então, assim,
estudava alternava, constitucional, né? Aí um pouco de trânsito, aí português e um pouco de trânsito. Então, assim, eu coloquei ao longo do ciclo, assim, 7 horas. Agora, por exemplo, penal, constitucional, que eu já estava bem mais safo nessas matérias, era coisa de 1 hora e pouquinho só, sabe? Então, assim, variava muito. O critério que eu usava era esse, era o meu desempenho naquela matéria. Tipo, quão difícil ela é pra mim, em que ponto eu tô daquela matéria, sabe? Sim. A importância é muito importante. no concurso, tipo, porque tem matéria que é gigante, mas não cai no concurso. Então não tem pra que você demandar muito tempo nela. Tem que ser estratégico, né, na hora de montar o ciclo. Não tem como você montar assim, sem levar nada em consideração. E esses fatores que você falou aí, né, a sua dificuldade na matéria, seu conhecimento prévio na matéria, o peso que tem na prova, tudo mais, tudo isso, né? Se você faz uma continha ali, também dá pra você até mensurar, né, quantas horas. No meu caso, eu fazia essa conta, né? Eu gosto de planilha. Exato, né? E aí eu botava exatamente esses critérios que você falou, exatamente os mesmos, só que eu botava com números, né? E no seu caso, você fazia ali por cabeça, né? Mas dá o mesmo resultado, né? Você passou, eu também passei. Sim. Mas é legal ter essa estratégia, né? Levar esses pontos em consideração. Mas você falou, às vezes tem uma matéria ali que ela não vai cair tanto na sua prova. Então não tem como você pegar e colocar a mesma quantidade de horas que nem você coloca, no caso, para trânsito do seu concurso, né? Que era um peso muito maior, tem que cair várias questões e tudo mais. Então, assim, essa estratégia, quando você vai montar, tem que pegar, estudar o edital, tem que estudar as provas anteriores para você saber montar a sua estratégia e não começar fazendo estratégia errada, gente, porque eu vejo que a estratégia reprova muita gente. Sim. Então, assim, né, que nem você falou no começo da entrevista, né, tipo, não é a questão do tempo de estudo, a metodologia é muito mais importante. Se você já começa do jeito certo, você vai economizar tempo de estudo. Então, assim, né, é bom dar essa pesquisada que nem você fez já depois pro concurso da ABIN, começou a se adequar e tudo mais. E falando assim, em relação também, você tinha o seu ciclo de estudo e você rodava assim, você estudava mais em casa, você estudava em biblioteca, onde você estudava? Não, eu estudava mais em casa. Estudava mais em casa, mas assim, isso varia muito de pessoa para pessoa também, porque estudar em casa demanda toda uma disciplina. Tem gente que, não consegue estudar do lado da cama e não deitar, sabe? Tipo, abrir um Netflix, qualquer coisa assim. Eu tinha um pouco de problema com o celular às vezes, né? Então o que eu fazia? Eu dificultava o meu acesso ao celular. Então, por exemplo, estou estudando no quarto, eu pegava meu celular e deixava na cozinha. Então, assim, se o celular tocasse, se vibrasse, fazia qualquer coisa, eu não ia nem escutar. Então, assim, é você dificultar as coisas que te atrapalham a estudar. Exato. Dificultar o acesso às coisas que te atrapalham a estudar. Se sua casa é um problema para você estudar, então vai para a biblioteca, vai para algum outro lugar. Porque isso varia realmente, né, de pessoa para pessoa. E é bom você identificar o que te atrapalha, que no seu caso também era o celular, e deixava longe. Eu também deixava o meu, assim, bem distante, sabe? Até baixei um aplicativo lá de umas arvorezinhas que chama Forest App, que aí eu não matava minhas plantas, não. Começou a nascer minha planta, eu não mexi no meu celular, podia estar acontecendo o que fosse. E é bom, né, você, assim, identificar que aquilo é um problema pra você e procurar resolver. Porque se você, assim, realmente, eu vejo muita gente com problema de celular, acho que principalmente entre os jovens. A galera jovem peca muito nisso, né? Quer ficar, é muita rede social, né? A gente já nasceu nessa era, assim, de rede social e tudo mais. Só que, realmente, gente, ou você tem consciência de que você precisa desapegar disso nessa fase de estudo, ou então aquilo vai te atrapalhar pra sempre. Então, assim, faz que nem o Calil, deixa o celular lá na cozinha, vai estudar. E fica distante, assim, não fica realmente assim, tentando, tá ali estudando, mas com o seu celular do lado. Se você tá vendo o seu celular, claro que você vai ficar distraído, com vontade de ir lá mexer e tudo mais, bate aquela ansiedade, né? E assim, em relação também, ainda falando um pouco do pós-edital, né? Aí você chegar nessa parte do TAF e tudo mais, que a gente vai falar mais pra frente, você tinha uma mensuração de horas líquidas? Ou você contava horas brutas mesmo? Pior que eu nunca contei nem bruta nem líquida, como eu falei. Tá, entendi. Tipo assim, você tinha o seu horário de estudo ali, eu tinha só a hora de parar de estudar, era meia-noite. Dava meia-noite, eu parava de estudar. O que eu consegui estudar ao longo do dia ali, eu estudava. Entendi. Mas assim, ó, eu acredito, se é já um chutômetro assim, era em média umas 10 horas por dia, 10, 12 horas por dia. Porque assim, por exemplo, depois do almoço, eu não ficava enrolando assim, não tinha 10 minutinhos de descanso depois do almoço, sabe? Tipo, depois do almoço já estudar direto, né? Era comer e estudar. E detalhe, no meu início, quando eu ia tomar café da manhã, quando eu ia comer, que eu ia comer sozinho, era escutando videoaula. Eu também fazia isso, Eu ia comer videoaula aqui no ouvido e tá aquele pau, comendo e estudando ao mesmo tempo. Não tinha hora livre assim, sabe? Toda hora era ou estudativo ou passivo. Exatamente. Eu fazia a mesma coisa. Eu tava jantando, escutando videoaula, almoçando, escutando videoaula o tempo inteiro, né?
Porque eu acho que esses minutos, eles fazem diferença no fim das contas, né? Quando você soma esses minutos de almoço no concurso, porque às vezes você fala assim, não é esse almoço que vai fazer a diferença, mas esse almoço no decorrer do ano faz muita diferença. Você almoça todo dia no almoço, então. E assim, em relação às matérias não jurídicas, o pessoal perguntou lá no Instagram como é que você fazia para organizar, se você tinha uma priorização, por exemplo, acho que falando um pouco das básicas ali, português, como é que era? Então, essas matérias, como elas, as bases, tipo português, cai em todo concurso, cai muito em todo concurso, era uma matéria que eu sempre deixava um nível alto dentro do meu ciclo, era no mínimo 2, 3 horas de estudo para português. Agora, o restante das matérias que cai, assim, varia de concurso para concurso, eu costumava fazer o caminho inverso para algumas matérias. Eu primeiro via as questões que caíam e depois ia para a teoria. Eu fazia o estudo inverso de algumas matérias, sim. De algumas matérias. Tem matéria, por exemplo, a PF. Teve informática na PF que foram 30 questões só de informática. Então, assim, não tem como você fazer o estudo inverso. Aí você vai ter que ver a teoria pesada para a PF. Então, assim, é só a questão do peso, né? A questão do peso que você vê ele pelo edital. Pô, matéria básica vão ser 30 questões e tem, sei lá, 7 matérias, 8 matérias. Então, você vê que português vão ser umas 15, 20 e o resto vai dividir para aquelas outras matérias. Então, assim, dá para você ver mais ou menos. E você estudando a banca, né, vendo o que a banca costuma cobrar de cada uma das matérias, você já consegue orientar o seu estudo melhor. Com certeza. Eu vejo muita gente assim falando, Amanda, estudar português é infinito, raciocínio lógico é infinito. Realmente é infinito se você não foca na banca. Porque se você pega um conteúdo assim, às vezes a pessoa começa estudando português, pega a gramática. Cara, isso é um erro. Ao meu ver, não é assim que a gente estuda português. Porque quando você vai estudar para um concurso especificamente, por exemplo, CESP gosta de cobrar, por exemplo, ali, um percentual da gramática. Então, você foca nesse percentual da gramática. SCC cobra outro percentual da gramática. Então, não tem necessidade de você estudar a gramática inteira, entendeu? Então, assim, eu estudo inverso também, para português principalmente. Eu comecei pelas questões, aí eu errei uma questão, eu ia para a teoria. Então, tudo que eu já sabia, por exemplo, português, raciocínio lógico, eu já tinha uma base, eu também fiz esse estudo inverso, né? Questão para teoria, questão para teoria. Porque senão fica infinito mesmo. Se você for estudar tudo de português, gente, é um curso, né? E até porque, assim, a gente não está estudando aqui para semestre português, para dar aula de... A gente está estudando para acertar a questão na prova, galera. Então, assim, vai fazer você passar, né? Exatamente. Tá estudando para acertar, a fazer ponto. E o TAF? Quando você começou a se preparar, assim, para o TAF? Então, tipo, eu já malho há um tempo já, então, assim, eu sempre tive um certo condicionamento para fazer o TAF. A corrida eu não treinava aeróbico, então, assim, eu comecei a treinar para o TAF quando lá no concurso da BIM. Eu treinei para fazer o TAF lá na BIM e meio que mantive, assim, mais ou menos até então. Então, o que eu costumava fazer? Eu fazia o TAF uma vez por semana. Quando saiu o edital do concurso, que já sai lá, né, com as especificações do TAF, eu treinava para o TAF daquele concurso. Mas enquanto não saía, eu fazia o geral. Eu fazia a barra, o abdominal, o remador, o meio sugado, que é o burpee também. Que mais é a corrida. Fazia os 4, assim, básicos, né? E assim, eu sempre treinava pro mais difícil. Então, assim, a corrida, o máximo que eles cobram é 2.400 em 12 minutos. Então, eu sempre treinava corrida em 2.400 em 12 minutos. A barra, o mínimo de barra que eles pediam eram 5. E aí tem a pegada supinada e a pegada pronada. Aí ou eles permitem as duas pegadas ou então só a pegada pronada. Então, qual eu treinava? A pronada, porque ela vai estar lá dentro. Se puder fazer a supinada, melhor. É lucro. Ou seja, o que vier mais fácil para você é lucro. Então, assim, eu treinava pro TAF fazendo o mais difícil que poderia vir. Exato, você estava preparado para o pior, né? Sim. Porque o pior que eles colocassem lá, você estava preparado. Então, isso é ótimo. Sim, isso conta muito pro seu psicológico, assim, de você ir pro TAF sabendo que você consegue fazer o que tiver lá, né? E aí você treinar e chegar no TAF, pô, tô fazendo, mas tô ali muito próximo do limite, a insegurança na hora pode acabar te derrubando. Com certeza. Tipo, tantas barras, você está acostumado a fazer aquele número você está fazendo o mínimo de barra, o mínimo de barra na hora. Se qualquer coisinha der errado, você não vai conseguir fazer. E a ansiedade, a pressão na hora da prova é muito diferente, né? Só isso já é suficiente para você não conseguir fazer a quantidade mínima ali. E assim, a sua alimentação,
o que você fazia? Você teve alguma alteração? Você já tinha uma boa alimentação? Como é que Assim, fez? a alimentação, acho que é só não exagerar, assim. Eu não exagerava, tipo, eu não deixei de sair pra comer as coisas que eu queria comer, enfim, a gente saía com a minha namorada, ia pro cinema, a gente tomava um milkshake, comia um hambúrguer, então assim, eu não me privei de comer nada, mas eu também não exagerava, então assim, pô, sair pra comer hoje, não vou sair todo dia pra comer hambúrguer, sabe? Então assim, não exagerar, não exagerar, não sair muito do seu, do seu padrão, assim, sabe? Tipo, do seu normal, é só não exagerar nas besteiras, do excesso que prejudica, assim. E outra pergunta em relação ao TAF também. Tem gente que eu já escutei assim da área policial falando que às vezes entre o edital e a prova dá uma reduzida no treino. No pré-edital treinava muito, aí entre o edital e a prova reduz um pouco o treino e depois da prova objetiva aumenta o treino assim, faz um intensivão pro treino. Você chegou a fazer alguma coisa assim ou você manteve o ritmo? Como é que foi? Pra PRF especificamente, como eu tava só estudando pra PRF, então eu ia pra academia, até porque era o tempo de descanso que eu tinha no dia, né? Que eu estudava direto. Então, eu não parei de treinar ao longo da minha preparação, né, do pós-edital. Eu parava de treinar, assim, na semana que precedia o concurso, porque eu gostava de dar um gás a mais no concurso. Então, assim, essas horas que eu tinha na academia era para estudo. Então, assim, nas 2 semanas anteriores eu reduzia, fazia umas 2, 3 vezes, e na semana do TAF eu eliminava. Ou na semana do TAF, não, na semana da prova objetiva eu parava de fazer. Parava. Entendi. Focava na prova objetiva, aí passava objetiva, voltava pra rotina normal. Um TAF por semana, um TAF todo final de semana. E na semana do TAF, eu parava de treinar tudo, assim, uns 4 dias antes do TAF. Que aí dava tempo do seu corpo se recuperar e tal. Então, assim, antes do TAF, você parou ali 4 dias e aí foi pra prova. Na véspera da prova, você tinha alguma coisa que você fazia assim, na véspera da prova do TAF? Por exemplo, o que você fez? Né? Pô, na verdade eu só relaxava, tipo, eu tentei ficar de boa. Como a prova do TAF foi lá em Goiânia e eu ia fazer 9 horas da manhã, pô, daria pra eu sair daqui e chegar lá, acordar cedinho e sair, mas só que eu pensei, velho, eu vou chegar lá cansado, se acontecer qualquer coisa, então assim, como era o TAF, eu fui no dia anterior, que eu cheguei lá tranquilo, não cheguei ansioso nem nada, assim, nem afobado, tipo, nem nada, eu cheguei tranquilo, dormi lá de boa. No outro dia eu fui tranquilo, assim, é só relaxar, velho. É isso que eu tô falando, a questão da segurança. De você treinar antes, você sabe que você consegue fazer, sabe? Você não tem esse, tipo, nossa, eu tô muito perto do limite, pode ser que eu erre lá. Não, você sabe o que você faz. Então isso diminui muito a sua ansiedade, a sua insegurança. Com certeza. E assim, você tem alguma dica pra dar pro pessoal que tá começando a se preparar agora pro TAF? Que dica que você dá? Então assim, a dica que eu dou faça o mais difícil do TAF, assim. Pega o edital anterior do concurso que você quer fazer e faz, tipo, tenta fazer o máximo, assim. Primeira coisa, você faz o TAF do edital do seu concurso anterior, pra você ver onde estão as suas falhas. Por exemplo, se você não consegue fazer barra, se sua falha é na corrida, se é no abdominal, enfim. Identifica onde você tá errando e começa a treinar, aprimorar a sua técnica naquele exercício específico. No YouTube tem muita coisa, galera. YouTube é o professor, assim, universal. Sempre você acha alguma coisa lá no YouTube de técnica de barra, técnica de corrida. Aí você faz treino no estudo, você vê a técnica, testa, se funcionar, você começa a aprimorar para aquilo virar algo natural. Se não funcionou para você, descarta a técnica, volta a correr, enfim, vai treinando, mas não deixe para treinar em cima, porque às vezes o edital de convocação para o TAF demora 2 meses, 3 meses, mas às vezes demora assim, 3 semanas, 4 semanas, e pode ser que não dê tempo, né? É verdade. E assim, eu vejo muita gente que chegou a contratar personal e tudo mais quando estava se preparando. Você chegou a contratar alguém ou você só foi pelo YouTube ali mesmo? Você já tinha experiência e conseguiu, né, cumprir o seu TAF certinho uma vez na semana? Eu fui só pelo que eu já sabia, assim, tipo, eu já tinha feito outros TAFs. Esse da PRF específico tinha o salto, eu sou baixão, eu tenho 1,66. Então, pra mim, o salto, como era estático, né? Você colocava os 2 pezinhos no chão e só impulsão horizontal tinha que ter impulsão de 2 metros. Então, assim, eu que tenho 1,66, eu já achava isso bastante pra você fazer de primeira. Então, mas o que eu fiz? Eu fui atrás do YouTube. No YouTube lá tem técnica pra você fazer o salto no TAF. Caramba, então, sério? Assim, sim, tem técnica pra você saltar no TAF, tem até um PRF lá, que passou no concurso anterior, mostrando como é que é, a técnica que ele fez, não sei o quê. Então, assim,
você acha coisa no YouTube, eu fiz e eu consegui passar. Entendi. Ah, muito bom. E assim, quanto tempo, você já falou que você já malhava antes e tudo mais, e quanto tempo você começou assim a conseguir fazer o TAF certinho, assim, naquele um dia da semana você realmente cumpriu tudo? Ou logo de cara você já conseguia fazer o TAF? Assim, pro da PRF especificamente, como eu falei, eu já vinha treinando antes, né? Sim. Então, assim, quando o TAF da PRF saiu, eu já conseguia fazer. O salto é o que eu tava naquele limite, assim. O salto eu comecei pulando 2 e 3, 2 e pouquinho, era 2. Então, assim, eu tava muito próximo do mínimo, né? Aí eu fui atrás do YouTube, fui atrás de informação. Aí eu vi, tipo, lá no dia mesmo do TAF, consegui pular 2,23, ou seja, eu aumentei 20 centímetros de salto, tipo, treinando e vendo, tipo, exercícios para fortalecer a perna. Então, você acha muita coisa, E falando agora, voltando um pouco para preparação para a prova objetiva. Você chegou a assinar algum site de questões? Sim, eu fiz assinatura de um site. Assinatura limitada. Beleza. E essa assinatura, assim, por exemplo, você tinha alguma meta de questões por dia? Como é que era? Às vezes as pessoas me perguntam muito, quantas questões por dia? Eu não mensurava não, eu particularmente, eu não tinha isso. Mas você tinha alguma meta? Pois, eu também não, assim, o meu ciclo de estudo, ele era subdividido também, não era só quantidade de horas por matéria, tinha as horas da matéria, só que eu colocava assim, tantas horas para você estudar a teoria, tantas horas para exercício e tantas horas para leitura de lei seca. Então, assim, a quantidade de questões que eu fazia era a quantidade que eu conseguia fazer naquele tempo no ali tempinho do meio, ciclo, entendi. No tempo do ciclo. Então, assim, interessante. Eu não... E, assim, uma outra técnica que eu usava é fazer as questões e copiar essas questões que eu fazia em um arquivo Word da lei seca. Então, por exemplo, pegava a Constituição, colocava no arquivo do Word e ia fazer questão de Constituição do artigo que seria a resposta para aquela questão. Entendi. Então, assim, isso varia varia muito, né? Tipo, até você achar qual é o artigo, não sei o quê. Então, assim, eu não conseguia medir quantas questões eu fazia por dia, não. Mas todo dia você fazia a questão, todo dia eu fazia né? questão. Inclusive, para cada disciplina você fazia a questão também. Tinha um determinado período ali para você estar fazendo questão. Isso é muito importante, porque eu conheci gente assim também que estava indo fazer a prova, às vezes, só com a teoria. E, cara, não dá pra cometer esse erro, porque as bancas, elas repetem muitas questões, tipo, muito. Tipo, não pode ser idêntica, mas é muito parecida uma com a outra, né? Começa a ficar repetitiva. Quando você tá fazendo muitas assim, você vê, caramba, essa questão já fiz. Porque apesar dela não ser idêntica, ela é muito semelhante a uma que você já fez no passado, né? E você cria esse hábito, né? E a velocidade e tudo mais. E até pegar a estratégia da prova, né? Porque uma prova do CESP é totalmente diferente de uma prova da FCC. De múltipla escolha, tipo, a estratégia é totalmente diferente. E ainda falando assim, essa questão de estratégia de prova, você tinha alguma estratégia assim? Você chegou a fazer simulado? Como é que foi? Então, eu nunca fui muito de fazer simulado, sempre fui mais de fazer questão. Sempre, tipo, eu fazia o máximo de questão que eu conseguia e a minha revisão também era por questão. Eu não fazia, raramente eu pegava conteúdo, meus cadernos que eu fazia no Word, né, assistindo as videoaulas, raramente eu reestudava os cadernos, eu estudava pelas questões que eu fazia. Porque como eu colocava as questões dentro das leis secas, eu acabava criando ali uma lei comentada pela própria banca, né? Tinha uma Constituição comentada pelo CESP, que tem as questões do CESP lá. Então, assim, tem o que ela acha sobre, enfim, sobre o Poder Judiciário, tem o que ela acha sobre a segurança pública, tem o que ela acha sobre a PRF. Então, assim, eu estudava através dessas questões que eu colocava nos meus cadernos nas minhas leis secas, né? Que não eram mais leis secas agora. Muito interessante. E assim, outro erro que eu vejo, assim, além de não fazer questão, é a galera que não estuda a lei seca, né, pra prova. E o que você tem a dizer sobre isso? Cara, assim, ao longo dos estudos eu vi que tem 4 pilares do concurso público. É estudo, né, tipo, pode ser o PDF, o videoaula, a forma que você estudar melhor, você aprender melhor. Esse estudo teórico, os exercícios, a lei seca e a jurisprudência. Exatamente. Com esses 4 pilares, você consegue ir muito bem na prova. Então, assim, principalmente porque a lei seca, enfim, quando você começa a pesquisar sobre concurso público, você vê todo mundo falando. Lei seca é 70% das provas, 70%, 90% das provas é lei seca. Tem gente que vai para a prova sem ter feito a leitura da lei seca. Vai só tendo assistido a videoaula ou tendo visto o PDF. Só que é que nem eu que falo. Gente, o professor, quando ele está dando a videoaula, ele explica a lei de uma forma simples e você entende, né? Porque ele quer que você compreenda. Quando você vai fazer a prova, vai estar a letra da lei. E a letra da lei, ela já é diferente o suficiente para você não entender mais. Exatamente. Às vezes você sabe o que está querendo dizer, só que o jeito que está escrito você não entende. Porque se você não leu, né, daquela forma na legislação,
o professor falou de uma forma simplificada para você, você não vai conseguir, às vezes, acertar a questão da prova. E, às vezes, o professor ele também pega o básicozão da lei e passa, né, na videoaula, então no PDF. Isso que, hoje em dia, pelo menos na minha prova, não sei como foi na sua, eles pegaram, sim, umas partes muito específicas da legislação. Então, eram umas partes, assim, que você tá lendo a lei seca, que você fala, caramba, impossível eles cobrarem isso, é muito específico. E eu acho que o avaliador pensou, caramba, isso é muito específico, eu vou cobrar isso daqui. É isso mesmo, e eliminar 99,9% das pessoas com essa questão. Porque eram umas questões muito específicas. Tipo, não dava pra nem você ter lido a lei uma vez. Era tipo, tinha que ter lido e relido várias vezes pra você conseguir lembrar. E foi uma coisa que foi diferencial pra mim. Tipo, no meu último mês eu foquei muito na leitura da lei seca, né? Eu já tinha lido e aí eu tava fazendo releitura, né? E aí sim, foi um diferencial, porque a minha prova de direito, 90% foi de lei seca. 90%. Sim, tanto que, por exemplo, quando eu estudei lá para policial legislativo da Câmara dos Deputados, eu não estudei lei seca. Eu só fiz. Foi só estudo tipo, de aula e exercício. Eu não fiz lei seca no livro de jurisprudência. E com certeza isso fez falta, velho. Com certeza fez falta. E assim, estudo de lei seca, vocês vão falar, mas estudar lei seca é chato. Mas muito chato, mas como diria meu professor, e ser pobre é legal, filho? Não, velho. Chato é ser pobre, velho. Então, velho, lei seca, cara, tem que ler, velho. E é chato pra todo mundo, né? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, é chato e tudo mais. Só que, cara, você tem que ter um momento todos os dias pra você fazer a leitura da lei seca. Porque se a pessoa fala assim, não, vou deixar as legislações pra perto da prova ali. No último mês eu pego e começo a ler. Você não aguenta o dia inteiro lendo lei seca, imagina. Você começa a embaralhar tudo, porque a linguagem do legislador não é tão fácil assim na maioria das leis, então é difícil. Tem muita lei antiga que os caras usavam um português meio arcaico, assim, meio estranho, tipo, muito inverso, assim, sabe? Então... É difícil mesmo. É importante. E é um processo, né? Então, assim, você já foi começando a fazer essa leitura dentro do seu ciclo, muito bom, achei interessante. Tipo, a minha forma de fazer a leitura não era dentro do ciclo, era assim, eu tinha 30 minutos do dia para avançar na lei seca. E aí, depois, quando foi chegando perto da prova, eu colocava 1 hora. Então, 1 hora por dia, eu fazia a leitura da lei seca. Gente, é devagar mesmo, as pessoas falam assim, caramba, eu não consigo fazer a leitura. Mas é porque não é uma leitura fácil que nem o PDF, né? A minha leitura do PDF era muito rápida. Agora, da lei seca, não. Às vezes eu ficava ali 30 minutos e eu conseguia ler 4, 5 páginas. Poucos artigos assim, sim. Muito pouco isso. Porque eu não conseguia avançar numa velocidade que nem é o PDF. Mas isso é normal, né? Tipo, acho que todo mundo, essa primeira leitura da lei seca é mais devagar. E com o tempo vai acelerando, né? Você vai meio que já descobrindo o que aquele legislador vai falar, velho. Exato. Você vai lendo, o legislador você vai lendo e complementando já, assim, sabe? Com o tempo vai ficando mais rápido, assim, a leitura. E você completou toda a leitura da lei seca do seu edital? Ou teve alguma que você falou assim, isso aqui pode não cair, ou então pode cair menos, e você deixou de lado? Então, uma coisa interessante de eu fazer aquele tipo de fazer exercício e colocar o exercício dentro da lei seca, é porque você já acaba criando um filtro também dos artigos que caem. Como você tem as questões da banca embaixo dos artigos, então, sei lá, sobre o inciso 50 do artigo 5º, tem 3 questões. O inciso 52 não tem nenhum. Então, qual você vai dar atenção? O artigo 50. Então, assim, essa questão de você pegar os exercícios que você resolve e jogar na lei seca, no arquivo Word da lei seca, funciona muito bem. Até na sua leitura de lei seca, você está revisando o conteúdo, você está vendo o que mais cai e está vendo como a banca cobra. Exatamente. Então, assim, você faz uma legislação comentada pela sua banca. Muito legal isso. Então, minha leitura de lei seca era focada, assim, onde tinha muita questão ali, entendeu? Assim, principalmente naquela véspera de prova, assim, no dia da prova, eu já ia lendo onde tinha muita questão. Tinha muita questão ali o artigo, muita questão ali o artigo. Tinha uma ou nenhuma, pulava. Entendi. É muito legal. Você criou como se fosse o Pareto ali da sua legislação, né? Aqueles 20% que tem maior probabilidade de ser cobrado. Muito bom. Mas assim, você passou pelo menos o olho uma vez em tudo? Sim, eu consegui ler tudo, porque, como eu falei, o meu ciclo era dividido na teoria, exercício e legislação. Então eu lia a lei seca, toda vez que eu estudava a matéria, eu fazia exercício e lia um pouco da lei seca. Só que, tipo assim, eram 15 minutos, 20 minutos, dependendo da lei, né? Era curto, mas assim, como você passa pelo ciclo várias vezes, você estuda. Eu não sei quanto tempo eu li de lei seca, mas eu sei que eu li muito. Você eu consegui passar bastante, por tudo. Com certeza. Eu li muito lei seca, Que bom. Que você conseguiu matar, né, a legislação e esses artigos mais importantes que você viu que estava caindo bastante, ele ainda revisou várias vezes, né? Você deu um foco maior. E falando assim, de material,
você tinha uma assinatura de um cursinho, você chegou a fazer algum presencial, videoaula, PDF, como é que é? Isso aí também é muito pessoal. Eu estudei através de videoaula. Eu funciono melhor com videoaula. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste com presencial. Lá em 2014, eu vi que demandava muito tempo para ir, você acaba, às vezes, num ritmo diferente da turma, você quer ir mais rápido, só que o professor não pode ir, porque ele está dando aula para 60, para 30. Então, presencial eu não gostei, não se adequou, né? Exatamente. Isso, não foi bom para mim. Fiz a videoaula também, fui num ritmo legal e fui tentar o PDF, que eu achei que ler era mais rápido do que só escutar. Porém, a minha leitura de PDF eu tento ler fazendo algumas anotações, pontuando algumas coisas. Eu aprendo melhor escrevendo, assim, né? Então eu gostava de fazer as anotações sobre o PDF. Eu vi que eu demorei mais do que ver videoaula, porque eu via videoaula e acelerado. Ah, entendi. A videoaula que dava pra você assistir acelerado, então eu colocava na velocidade dobrada e escutando e escrevendo os tópicos ali. Então, pra mim, funcionou muito melhor eu estudar através de videoaula. Você escrevia no Word ou no papel? No mesmo? Word. No Word, no então... computador. Era tudo no computador. Tá. Era aula de um lado, o Word do outro, aí eu escutando aqui e escrevendo aqui. Você digita mais rápido que você escreve também. Bem mais, bem mais. Nossa, é muito engraçado, porque o tanto que as pessoas são diferentes. Gente, eu fico muito chocada. Todo mundo que eu entrevisto é só a gente que tá passando. Todo mundo é muito diferente. Você era do Word, a Lorena era da escrita, eu era dos grifos, eu só grifava. Então, assim, tem que descobrir o que funciona pra você, né? O que a gente tá falando desde o início. Realmente, as pessoas que passam fazem coisas muito diferentes. Então, você fazia no Word, né? Ia escrevendo no Word, bem na videoaula acelerada. E realmente, eu vejo que as pessoas, às vezes, têm muito preconceito com videoaula. Eu já escutei muita gente falando assim, nossa, é impossível a pessoa passar só estudando por videoaula. Eu já escutei isso. Só que não, você passou estudando mais por videoaula, né? Eu passei estudando metade do meu conteúdo foi por videoaula. Eu escolhi, assim, top 5 dos professores ali que eu mais gostava, eu fui pra videoaula. E o restante eu fui pro PDF, que eu queria dar uma acelerada também. Mas também a questão, quando eu ia pra videoaula, eu acho que, claro, se você assistir na velocidade 1, é muito devagar. Mas quando você chega no 2.0, gente, é uma velocidade muito alta, é rápido mesmo. No começo é até meio esquisito, até você se acostumar, assim. Agora já é o contrário. Eu fiquei tanto tempo assistindo vídeo em vezes 2 que eu vou pro Instagram que vejo lá. Não tem como acelerar e você fica... Como, né? Vamos, meu filho. Sério. Essa 2.0 eu brinco, eu falo, gente, a partir do momento que você começa a assistir no 2.0, é um caminho sem volta. Você não consegue mais ir pra velocidade 1. Inclusive, quando eu tava no presencial, eu ia pra assistir a aula e eu ficava assim, querendo pegar um controle remoto assim e eu dar uma aceleradinha no clique, professor. né? Do centro, Queria acelerar o professor, porque eu não aguentava mais. E é questão de costume. Com o tempo você vai ali, né? Você vai começar do 1.0 e amanhã você vai pro 2. Não, mas você vai ali no 1.25, 1.5, 1.75 até chegar na velocidade 2, né? E aí, eu também tava fazendo isso engraçado, porque minha família, quando me escutava, eu tava assim, eles estavam me escutando a minha videoaula, né? Escutando, exatamente. Como é que você entende? Como é que você entende alguma coisa, Amanda? Tava lá, aí eu, gente, eu tô entendendo. Então, você cria esse costume, né? E aí todo mundo falou, menina, você não deve estar entendendo nada. Aí minha família começou no YouTube, a acelerar. Aí todo mundo hoje lá em casa assiste todo mundo na velocidade 2. Viciei todo mundo. Exatamente, é questão de hábito mesmo, né? E aquela coisa que a gente estava comentando, assim, o método não existe, esse método aqui é perfeito. Um método, não existe essa fórmula, siga, você vai ser aprovado. Não, tem vários, né? Método, há vários métodos. Exatamente. O método bom é aquele que funciona para você. Exato. É aquele que você consegue aprender bem e mais rápido possível, assim, sabe? Exato, a gente tem que descobrir, né? E por isso que é legal a gente pesquisar vários métodos até você encontrar. Porque às vezes a gente está naquele lá e você acha que só existe esse método. Por exemplo, eu antigamente era a pessoa da escrita, né? Eu só conseguia aprender também escrevendo. E eu pensava assim, nossa, não vou conseguir passar disso, não vou conseguir acelerar e tudo mais. Só que eu estudei 3 meses, então assim, ou acelerava, eu não tinha opção de escrever tudo. Eu não tinha essa opção. Eu falei, caramba, será que eu não vou passar? Porque eu não tenho a opção de fazer do meu jeito, né, que eu estava acostumada. E aí eu me esforcei pra, primeiro, assistir as coisas no computador, a leitura no computador, porque eu não tinha hábito de ler o PDF no computador. Assim, eu só conseguia ler impresso.
Só que se eu fosse ficar imprimindo tudo, ia ficar gigantesco e eu ia despender muito tempo, né, imprimindo tudo E a mais. Amazônia ainda agradece, né, velho? Exatamente. Floresta Amazônia não agradece, cara. Então eu tive que me adaptar para o PDF e também a revisar pelos meus grifos. E foi muito difícil no começo, mas eu consegui, deu certo, né? Essa questão assim, eu procurei um método ali de grifo e tudo mais, por cores diferentes, que eu consegui me adequar. Então assim, você também pode estar pesquisando novos métodos para você ir tentando também, assim, acelerar o seu estudo. Essa questão que ele falou também da videoaula, ele viu que o Word era mais rápido do que escrever à mão, foi pro Word também. Então assim, um aprovado com videoaula, gente. Então assim, e outra pessoa metade videoaula também. Então tem essa de falar que videoaula atrasa, teste, né? Galera, é teste. Exato. Tipo, no início dos seus estudos é mais truncado mesmo. Você vai estar aprendendo a como estudar direito, aprendendo a pesquisar método, enfim, aprendendo a estudar. Só que depois que você vê o que funciona pra você, aí começa a fluir muito mais rápido os seus estudos, sabe? Com certeza. A Amanda tá aí pra aprovar. 3 meses aprovada na CLDF. Os de 37 mil inscritos, né? Então assim... Oh, meu Deus. Pois é. E falando outra coisa em relação a acelerar, quando eu fazia... quando eu estudava determinada matéria por videoaula, eu revisava, né? Videoaula e PDF, pra não me cansar. Porque eu não conseguia ler o dia inteiro. E aí eu tinha muito tempo pra estudar, que nem você também, né? O dia inteiro, assim. E aí, uma coisa que eu descobri depois com o tempo, gente, eu vi que eu não tinha tempo pra escrever. E eu, na época, eu também não tava fazendo Word. Aí eu ia printando, assim, o que... Toda vez que antes o professor passava o slide, eu printava e criava uns slides lá pra eu revisar no último mês antes da prova. E aquilo foi muito rápido. Porque, assim, se eu ficasse o tempo fazendo, às vezes, o caderno à mão, eu não ia ter tempo de revisar o caderno. Então, pra que eu ia fazer um caderno que eu não ia ter tempo de revisar? Então, priorizei printar ali os slides e revisar, ter tempo pra revisar e tudo mais. Porque o meu foi corrido, foi bem corrido mesmo. Botou o professor pra fazer pra você, né? Você só... Exatamente, o professor já tinha feito os slides ali, eu só printei, juntei galera, tudo, otimizar o seu tempo de estudo. Exato, otimizar o tempo de estudo. Exatamente. O que for pra facilitar a sua vida, faça. Se puder automatizar, automatiza. Tipo, tem as planilhas da Amanda que ela já disponibiliza no Instagram, né? Que auxiliam bastante. Então, assim, o que você puder acelerar da sua vida, utilize. E o seu material de revisão, então, assim? Você falou que era o Word, você ia lá e passava o olho. Você tinha um momento para você fazer a revisão? Você tinha, assim, alguma programação? Ou você revisava quando você sentia necessidade, mais perto da prova? Qual era o momento, assim? Então, assim, a minha revisão, pelo meu ciclo ser dividido entre a teoria, exercício e a leitura da lei seca, e os exercícios eu colocava dentro da lei seca, a minha revisão era basicamente só através dos exercícios e da leitura da lei seca. Porque quando eu lia a lei seca, além de ler os artigos, saber o que mais caía, eu revisava de novo aqueles exercícios, sabe? Tanto os que eu tinha errado, quanto os que eu tinha acertado. Então você passa de novo, você já tá vendo jurisprudência ali também. No CESP cai muita jurisprudência. Sim. Então assim, eu não tinha uma programação de revisão, assim, tipo... De nenhum tipo, eu não tinha uma programação de revisão. Mas eu revisava toda vez que eu estudava matéria. Porque eu fazia exercício, fazia exercício tanto das matérias que eu estava estudando, quanto do que eu já tinha estudado. E quando eu ia ler a lei seca, eu revisava de novo através dos exercícios que já estavam na minha lei seca. Então a minha revisão era assim, eu não tinha uma programação e tal. E assim, é o que funcionou pra mim. Já a Amanda, ela já tinha um programa de revisão muito mais elaborado do que o meu, né? Muito mais complexo, não era assim. tão complexo. Na teoria, o meu era exatamente o que nem o seu. Ele só tinha uma diferença. Era por questão também. Eu partia da questão para revisão da teoria, né? Então, assim, eu terminei de estudar o conteúdo, eu fui para uns blocos, assim, pegava um monte de questão só de constitucional, por exemplo, tudo que pode cair. Onde eu errava ali, eu ia para revisão. E aí eu fazia uma avaliação de desempenho na planilha para ver onde eram os pontos, né? Então eu focava primeiro onde ficava vermelhinho na minha planilha, que era tipo assim, tô acertando 50% aqui. Aí esse era o primeiro que eu ia. Tinha outras matérias que eu tava com 90%, então já não revisava aqui. Mas era basicamente a mesma coisa, só que assim, né, de uma forma diferente, mas também era por questão. Questão para revisão, né, e não aí você no sentido pro material inverso. que você tinha feito, né, tinha montado? Isso. No caso, eu revisava mais por grifo, né? Tinha os grifos no meu PDF. Então, assim, tô errando muito lá no conteúdo X. Aí eu ia lá pro PDF, que tinha esse conteúdo, e passava o olho nos grifos. Então, era uma coisa bem ágil mesmo, assim, bem rápida. E focada onde eu tava errando questão. Então, era mais ou menos dessa forma. E, assim, o pessoal fez uma pergunta muito engraçada que eu achei lá no Instagram. Perguntaram se depois de aprovados, se a gente acha, assim, que agora não é lá essas coisas, passar em concurso. O que tu acha, Calil? Cara, não tem essa, velho. Todo concurso público é difícil, velho. Muito difícil. Não tem essa de é de boa, qualquer um passa. A Amanda, que passou no primeiro concurso que ela fez, ela não acha isso, né? Então, não assim, acho de boa não, gente. não tem essa de que é de boa não, velho. Concurso é complicado, cara, mas assim,
vale a pena, velho. A sensação de você poder falar pros seus familiares, falar pros seus pais que você passou é uma sensação única, de verdade, uma sensação única, assim, eu nunca... Acho que foi o momento mais feliz de toda a minha trajetória nos concursos públicos, foi quando eu falei pros meus pais que eu tinha passado na PRF, tipo, o abraço que você recebe da sua mãe, da sua família, sabe, dos seus pais. Com certeza. É muito bom, e você vê que vale muito a pena todo o esforço que você fez. Não tem essa de, não valeu não, cara. É difícil, cara, é difícil, é uma vitória que tem que ser saboreada, assim, sabe? Com certeza. Pois é, e às vezes as pessoas falam assim, que depois de aprovado, a pessoa concursada, ela acha que foi tranquilo passar, né? Não, eu tenho ciência do tanto que eu renunciei, assim, não só naqueles 3 meses, mas toda a minha trajetória com as minhas outras aprovações. Gente, eu renunciei demais, tipo, eu sei o tanto de horas que eu estudei, às vezes eu brinco, eu falo, só minha família e Deus sabe tanto que eu já fiquei trancada dentro do meu quarto estudando. Vários finais de semana sem sair e tudo mais. E assim, ao longo da minha trajetória, não só esses 3 meses, né, quando eu estava para outras provas e tudo mais. Então eu tenho ciência do tanto que eu tive que renunciar para chegar onde eu cheguei. Então assim, claro que eu valorizo isso, eu acho que concurso público é muito difícil. Eu acho que as pessoas que passam realmente são essas pessoas que estão ali renunciando e tudo mais. Porque eu nunca ouvi falar, né, de um concursado assim que falou, eu não renunciei nada, toquei minha vida normal e passei no meu concurso. Não, todo mundo falou que teve que abdicar certas coisas, né, priorizar e tudo mais. E agora que, já que você trocou o foco do concurso pro concurseiro, assim, o concurseiro que passou e tal, realmente, cara, tem uns concursos que tem aquela pessoa fora da curva, assim. No meu concurso da PRF era CESP, fator de correção, e teve um rapaz que tirou 113, de 120 questões. Então, assim, o cara não errou nada da prova, tirou 113. É uma nota muito alta, uma nota muito absurda na prova do CESP. Agora, assim, foram... Quantas pessoas tiraram? Foi um cara que tirou essa prova. Então, assim, tem essas pessoas fora da média, assim, mas é um ou outro, cara. O restante são pessoas normais como nós que se esforçam, cara. É aquele negócio, faz o extraordinário, né? Faz aquele esforço extra pra passar. E assim, cada um tem seu tempo, né, de estudo e tal. Então, é esse processo, cara. Então, assim, não é... Nossa, tem que ser nerd, tem que ser muito inteligente pra passar, nunca vou conseguir porque eu nunca fui. Não, eu conheço a história de um cara que quase reprovou, é um conhecido meu, ele quase reprovou na 6ª série, quase reprovou no ensino médio e hoje ele é analista do Senado. Então, Caramba! Assim, ele não se deu bem na escola, estudava em escola pública e hoje ele tá no Senado Federal. Então, assim, não é que ninguém consegue, não sei o que, ele fez o extraordinário, ele fez esse esforço extra. A partir do momento que ele identificou o que ele queria, ele foi lá, se esforçou e conseguiu. Então, assim, questão gente... é a disciplina que faz você passar no concurso público. Com certeza. E você pode dar, assim, uma dica só para o pessoal que está estudando agora, começando a estudar para concurso no geral? Assim, eu acho que é importante você ter um método de estudo, você ter uma forma de estudar correta, e ter disciplina para seguir esse método de estudo. É disciplina para você cumprir seus planejamentos, cumprir as metas que você fez, as metas que você criou, e não desistir. Tipo, encarar o concurso público como um processo que, como a Amanda comentou, mas você tem altos e baixos. Você vai passar por reprovações, pode ser que não passe, mas geralmente você passa por algumas reprovações, passa por abdicações, passa por pressão de família, de namorada, de amigo, de todo mundo. Você mesmo se pressiona, passa por ansiedade. Então, assim, é um processo, mas faz parte, cara. Faz parte do jogo. Você tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Não adianta ficar se lamentando. E tem em mente, cara, você não é a única pessoa que tem problema no mundo, velho. Toda pessoa que está estudando para concurso está passando por uma luta. Cada um tem a sua luta. Então, mas as suas dificuldades, as lutas que você passa, não diminuem a sua capacidade, sabe? Não diminuem o mérito que você tem em estudar, o seu esforço, a sua disciplina. Então, você se mantendo nesse caminho, você vai chegar lá, cara. Você vai chegar lá. Com certeza. Muito obrigada, viu, Cali, por ter dado essa dica pro pessoal. Com certeza, eu queria muito, gente, trazer alguém da área policial, porque tá tendo muito concurso, né? Tem muita gente estudando pra essa área policial e tudo mais. Então, Cali, com certeza contribuiu muito pra vocês, assim, com essas dicas, falando principalmente, assim, de TAF, que é um diferencial dessa área, né? Exatamente. Então, assim, muito obrigada mesmo, viu, por ter dado essas dicas para o professor. A blogueirinha dos concursos aqui. A Amanda é uma pessoa... realmente é uma pessoa diferenciada, assim. A Amanda, ela passou em concurso muito cedo, assim, muito rápido também. Então, assim, ela sabe o que está fazendo, ela sabe o que fala, ela sabe o que faz. Ela, com certeza, tem uma estratégia muito boa para fazer o que ela fez, né?
Então, assim, Ô, cola na imagina, Amanda. obrigada, viu, gente? Não, Kylie foi sucesso também. Mas muito obrigada mesmo. Que isso, eu que agradeço o convite, Amanda. Ai, é isso, gente. Tchau, tchau.